Agora, dando sequência ao nosso painel, a hora é de aprender sobre os certificados de energia renovável, os RECs, com o senhor Fernando. Fernando, por favor, fique à vontade. Olá, bom dia para todo mundo. Eu agradeço o convite da EPE, agradeço aí todos da EPE em nome do Giovanni e também cumprimento todos os debatedores em nome da nossa moderadora, a Patrícia. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento e... Ok. Acredito que todos estejam vendo. Nós vamos falar sobre certificados de energia renovável, tá? O que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo também no mundo a respeito desse tema. O Instituto Totum, ele é um organismo de certificação, então nós também fazemos a parte do RenovaBio, somos uma das firmas inspetoras aí, contribuindo com a ANP, com a Daniele, mas o nosso trabalho principal, que é o foco do dia de hoje, é a nossa emissão de RECs no padrão I-REC Standard. Esse programa de emissão de certificados de energia renovável no Brasil é um esforço que já tem 10 anos, né? A gente trabalhou durante o começo da década passada, com o apoio institucional e técnico da Abeólica e da Abragel, que foram os fundadores do programa, e ao longo desses 10 anos a gente conseguiu vários apoios de várias outras associações, como a Biogás, a Bracel, a própria CCE e mais recentemente a ABREM. Então essas são as associações que nos dão apoio tanto institucional quanto quando a gente tem uma dúvida técnica, essa turma aí que nos ajuda e tem nos ajudado bastante. O que é o certificado de energia renovável? Ele expressa um sistema confiável de emissão, rastreamento e transferência de atributos ambientais da energia. Então, cada REC é 1 megawatt-hora de energia renovável produzida, injetada na rede. O REC é um ativo que ele nasce na empresa geradora de energia e é transacionado, é adquirido o usuário final e o consumidor, mas pode haver intermediários, né? Então, ele pode passar, por exemplo, por traders, pode passar por brokers, pode passar por comercializadoras, até chegar o usuário final, que é o consumidor de energia. Cada país tem um emissor local e nós usamos o padrão internacional I-REC Standard. Então, nossa obrigação como emissores é o quê? Evitar dupla contagem, duplo beneficiário, falsa geração de uma fonte não eventualmente renovável. Então, essa é a nossa atribuição como emissores. Aqui eu tenho um painel dos sistemas de rastreamento de energia renovável no mundo. Então, o destaque aí são os mercados europeu e norte-americano. Para vocês terem uma ideia, o mercado europeu e o mercado norte-americano transacionam por ano mais ou menos algo como 500, 600 milhões de megawatt-hora de energia rastreada. Na Europa, o nome dele é Garantias de Origem, nos Estados Unidos é o REC, e no resto do mundo, em geral, se aplica o sistema internacional I-REC Standard. Esse sistema ele é aceito hoje por volta de 70 países, ou seja, as empresas americanas com operações no mundo, quando vão garantir a rastreabilidade da origem da energia, usam o padrão I-REC Standard nas suas filiais, nos seus estabelecimentos em todo o mundo. Então, esse painel aqui são os países, esse slide, aí tem os países que têm o I-REC Standard ou cujas matrizes adotam o I-REC Standard como um padrão confiável de rastreamento de energia. Para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, dados de março... Fernando, desculpa te interromper. É você que está passando os slides, porque a gente está vendo o primeiro ainda. Desculpe, sou eu que estou passando, mas só deixa eu repassar. Tá ótimo, agora... Vamos lá. Melhorou? Tá
Tá vendo agora? Se quiser colocar em modo apresentação também, pode ficar à vontade. A gente está vendo... O meu está no modo apresentação, mas enfim, vamos... Mas já estamos vendo, sim. Obrigada. Ok, de nada. Ok. Em termos de evolução, o gráfico de cima mostra desde 2014, quando houve as primeiras transações de REC, foram transacionados aí 200 RECs. No ano passado, nós chegamos à marca de 4 milhões de RECs transacionados. Em 2021, o gráfico mostra aí 2,5 milhões, mas esses dados são de março. Eu pedi para a minha equipe levantar os dados da semana passada, a gente estava com cerca de 3 milhões e 200 mil RECs emitidos. Em termos de usinas, nós começamos, aqui eu tenho o primeiro dado de 2015, mas em 2014 também a gente tinha 4 usinas registradas. Em 2021, apesar do gráfico aí de março mostrar 167, a gente está já com 193 usinas aptas para a emissão de certificados de energia renovável. Quem está fazendo negócios hoje no Brasil? Essas são as empresas que estão certificando suas unidades de produção, suas usinas, ou comercializando. Então, no lado superior esquerdo, aí nós temos aí Chesf, Furnas. Fernando, não passou o slide. Vamos lá. Foi. Agora, passou? Legal. Então, vamos fazer dessa maneira. Do lado superior esquerdo, nós temos aqui Chesf, Furnas, né, que é o companheiro Zé Alves aí que vai apresentar daqui a pouquinho. Nós temos também empresas de comercialização de energia, como a Matrix, do lado direito, a Mérito, que são simplesmente comercializadoras. E temos aí grandes empresas, como CPFL, Atlantic. Então, essas são as empresas hoje que estão fazendo negócios com RECs aqui no Brasil. Agora, esses são os vendedores. Quem são os compradores dos RECs? O mercado brasileiro é 100% voluntário. Então, as motivações para a compra de RECs vêm aí das empresas que participam do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa. Então, nós temos aqui o índice do ISE, do B3, o índice de carbono eficiente. Temos empresas também que têm suas ações listadas no índice Dow Jones da Bolsa de Nova York. Prédios verdes também compram RECs como prova de consumo de energia renovável. Temos o grupo RE100, que hoje são cerca de 300 empresas no mundo que se comprometem com o consumo de 100% de energia renovável. E temos também as empresas participantes do protocolo GHG, que são as empresas que reportam de forma voluntária as suas emissões de gases de efeito estufa e que, para diminuir sua pegada de carbono devido à energia, acabam adquirindo os RECs. Aqui eu tenho algumas notícias que saíram na imprensa nos últimos 2, 3 anos. Então, grandes empresas, aí, por exemplo, o Bradesco comprando certificados, Itaú, empresas industriais, empresas de cerveja, a própria Vivo, que é uma participante do grupo RE100, né, o grupo Telefônica, ela garantiu o suprimento 100% renovável já a partir de 2018. E como que são feitas as operações de compra de RECs? Eu costumo dizer que tem algumas ondas, né? A primeira onda foi a compra de I-REC desvinculado do contrato de energia. Então, a empresa compra energia lá pelo seu departamento de utilidades, de suprimentos. No final do ano, ela verifica quanto consumiu de energia renovável e quanto consumiu de energia e acaba comprando os RECs olhando para o passado. Então, são RECs desvinculados dos contratos de energia. Isso ainda existe e continua. A segunda onda é a compra de I-RECs desvinculados dos contratos de energia, mas com a perspectiva futura. Então, em vez da empresa passou o ano, olhou para trás, vê quanto que ela consumiu, ela vê qual vai ser o seu consumo nos próximos anos, 1, 2, 5 anos, e já fecha um contrato de compra de RECs, também desvinculado da energia, para
5 anos, 4 anos, 3 anos. Essa foi uma segunda onda. A terceira onda é a compra de I-RECs vinculados aos contratos de energia. Então, na hora de fechar o contrato, já está uma cláusula lá que o fornecedor, a usina, precisa emitir os I-RECs e aposentar em nome da empresa. Isso é bastante comum no ambiente de mercado livre. A gente tem uma onda aí que eu chamo de 3,5, que são empresas preocupadas com a qualidade do REC. Então, seriam usinas sustentáveis, que atendem os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o que nos outros anos chegava a ser 3%, 4%, 5% das negociações, hoje os RECs com selos de sustentabilidade respondem por aproximadamente 30% das negociações. Então, a primeira, a segunda, a terceira e essa terceira 3,5, né, onda 3,5, elas vêm juntas, né? Quer dizer, a gente teve uma primeira onda, depois se juntou uma segunda, uma terceira, e a quarta onda, que vai começar a partir desse ano, já começou no mundo e nós estamos prontos para atender, é a compra de I-RECs vinculados ao perfil de carga. Ou seja, a gente consegue coletar os dados de emissão com maior granularidade, ou seja, dados horários, e a empresa vai procurar RECs compatíveis com o seu perfil de carga. Para isso, nós temos hoje um sistema que é ligado à medição das usinas, ou seja, os dados das usinas chegam diretamente no nosso sistema. Esses dados são reverificados em termos de consistência por dados vindos da CCE, e todas as operações de emissão de RECs aqui no Brasil são gravadas em blockchain. Então, esse sistema permite uma segurança bastante boa do todo o processo de emissão de RECs. E, por último, para finalizar, é importante entender o que o REC faz e o que ele não faz. Por exemplo, muitos falam que o REC é um instrumento de compensação de emissões. Não é. Ele é um instrumento de rastreamento da energia. As organizações que não têm energia rastreada reportam as emissões dela de uso de energia pela média do grid brasileiro. Hoje, isso aí está por volta de 75 quilos por megawatt-hora. Então, cada megawatt-hora que uma empresa consome de energia, ela se responsabiliza por cerca de 75 quilos de dióxido de carbono, de gás de efeito estufa. As empresas com energia renovável rastreada, se reportam as emissões com o uso de RECs, elas podem emitir zero emissão. O que deveria acontecer, o que acontece, isso no mercado americano, no mercado da Europa, e vai acontecer aqui no mercado do Brasil, é que no ambiente de escolhas, as organizações sem energia rastreada, quando forem reportar emissões, devem usar o valor residual do grid. O que é o valor residual? É o valor das emissões descontados a parte renovável que foi pleiteada pelas empresas. Então, as empresas que têm REC tiram da conta a parte renovável e sobra para as empresas que não têm energia rastreada a parte suja do grid e a parte limpa não pleiteada. Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil, isso não significa muito, por quê? Porque o volume de RECs transacionados em relação ao total de geração de energia renovável é pequeno. Então, em 2018, isso significou que quem reportava pelo grid médio reportava 74 quilos. Quem reportasse pelo mix residual, ou seja, tirando os RECs que foram emitidos, né, seria 100 gramas a mais. Então, 0,1% maior o índice. Em 2019, já passou para 0,5%. Então, foi 5 vezes maior esse fator. E ele ainda está em revisão, a gente está fazendo alguns cálculos, tende a ser um pouco maior que 0,5%, tende a chegar próximo a 1%. Agora, o caminho que a gente tem para percorrer é o seguinte, vejam aí, na Europa, em 2019, 95% da energia renovável foi reivindicada, foi alocada por meio de garantias de origem. Aqui no Brasil, a gente está por volta de 1%. E para finalizar, eu deixo um desafio aqui, uma pergunta. Por que o setor elétrico, que o próprio Luiz Carlos
Fiotti, lá do ONS, colocou por que o mercado de carbono no setor elétrico não pode ser as empresas pagando ao setor elétrico por fornecer um sistema mais limpo, né? Então, a própria Joísa colocou que no sistema elétrico deixa os nossos produtos mais limpos, né? Os nossos produtos de commodities, por exemplo. Então, um desafio seria isso, quer dizer, além de você ter a alocação da energia renovável em termos de REC, quem sabe cada usina poder gerar créditos de carbono e esses créditos de carbono também seriam usados pelas empresas para limpar suas emissões de escopo 1. Eu agradeço e fico à disposição para as próximas perguntas. Obrigado, Patrícia.